Pode olhar para o irmão do teu lado, dar um sorriso para ele, de crente. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Ontem fez? Ontem tem alguém? Tem? Vem aqui para te dar um presente, um livro. Tá bom? Um livro da Associação Billy Graham. E já aproveitar e divulgar. Depois no final, vou falar agora porque depois eu vou esquecer, tá bom? Temos alguns livros ali atrás. Tem os livros do Rafael Relato, né, Rafa? Lançamento, A Voz que Clama. Tem o Pix dele. E tem alguns livros que eu trouxe ali de alguns amigos, Marcelo Bigardi, Cardito Pasto, até o Silas Malafaia me vendeu ontem lá no Tempo das Águias. Tem vários, Anderson Silva, tem vários lá. R$30, qualquer livro. Se for o do Rafa, você faz lá no Pix dele, abençoa. Rafa é o missionário urbano, o evangelista. Se você comprar os meus ali, você também abençoa os projetos missionários, tá bom? E esse aqui vai pro... Ô Pedro, aniversário, viu? Deu café pra mim, valeu a pena, hein? Se tiver um bolinho lá que você valeu. Glória a Deus, parabéns. Irmãos, pra gente ganhar tempo, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Todo mundo trouxe Bíblia? Eu estou aqui no Kindle, mas é Bíblia, tá? Eu gosto desse. Mateus capítulo 16. Eu não tinha o que pregar nessa manhã. Preguei terça, preguei quinta. Fizemos umas escolas com o Rafa essa semana. Ontem preguei no Tempo das Águias. Estou pregando aqui. À noite tem culto e tem uma hora que acaba essa pregação, é ou não é? Faz 21 anos que eu prego toda semana, umas 4, 5 vezes. E aí eu entrei no site. Você que quer ser pregador, líder de célula, anota aí. É www.entranoteuquarto.com. Fecha a porta, dobra o joelho. Ora que Deus vai te dar um monte de... E eu quero compartilhar uma pregação com vocês, de Jesus. Falando de igreja, fechando esse ano. Parabéns para vocês. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do 13 ao 20. Quando você achar, diga cheio só para mim ver. E fique com a Bíblia aberta. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o povo o filho do homem? Eles responderam: uns dizem ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, virando-se para eles, perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Versículo 16. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua palavra, Senhor, e que nessa manhã, Deus, ela possa falar conosco. O que é ser igreja, qual é a natureza, qual é a vocação, qual é a missão da tua igreja, para que nós possamos entender, Deus, que nós fazemos parte de algo maior, mas também essa comunidade, braços abertos, possa ser a resposta do Senhor para esse lado de Curitiba. É o que nós oramos, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmãos, eu prometo que se você me der 20 minutos da sua atenção, não dormir, não entrar no WhatsApp, eu prego, a gente termina até para almoçar na churrascaria, tá bom? Quem me dá 20 minutos aí de toda a atenção? Deixa eu ver, 20, 40, 1 hora, 1 hora e 20, 2 horas, não dá tempo. Estou brincando, a primeira vez que eu preguei, na igreja mesmo, eu tinha 2 meses de convertido. A pastora Raquel me chamou na tarde da bênção, lembra a tarde da bênção? Eu ia orar com as irmãs da quadrangular, eu falei: se eu tenho que fazer à tarde, eu não tinha, estava esperando passar o tempo do quartel. E aí fui, ela me deu meia hora na tarde da bênção. As irmãs cantaram, pisa no chão, com coragem, com poder. Eu era novo convertido, calça da XXL, não tinha camisa social. Peguei a menor roupa que eu tinha, fui pregar. Preguei, irmãos. Levei um amigo meu que hoje está lá na igreja e falei que estava nervoso para pregar, para ele junto, dar uma força. E
preguei. Eu lembro que o slogan da quadrangular era Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu sou bobo, né? Desde aquela época eu já queria ganhar oferta. Preguei lá um slogan da quadrangular. Falei o que Jesus fez ontem, fez hoje e vai fazer na eternidade. No final, falei: tem alguém enfermo? Vem aqui na frente. Vem todo mundo, era só velhinha doente. Tarde da bênção, todo mundo com uma dor nas costas, uma dor. Foi lindo. Quando eu desci, eu falei para minha mãe chorando, né? Diaconisa da quadrangular. Eu falei: mãe, é verdade, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente prega meia hora e nem vê o tempo passar. Ela falou: você pregou 1h10. E era a primeira vez, né? Imagina. Irmãos, brincadeiras à parte, a igreja, a doutrina da igreja, quando vocês fizerem a escola aqui, eu não sei como se chama a escola, a eclesiologia, a doutrina do povo de Deus, era uma matéria muito extensa. Vocês estão 4 domingos aí pincelando alguma coisa, mas um dia você vai entrar profundamente. E você vai ver que na Escritura, a Bíblia chama a igreja de várias metáforas. Por exemplo, noiva do Cordeiro, exército de Deus, povo de Deus, família de Deus, rebanho do Senhor. Então tem várias metáforas: lavoura, santuário, edifício. Então faltaria tempo para explicar o que é a igreja. Mas eu quero pegar uma definição. Se você tivesse, vou dar um conselho: sempre traga oferta, culto, papel, caneta, Bíblia e café também é bom trazer, chimarrão. E você anote, tem uma definição de um dos nossos pastores, que agora foi enviado para plantar uma igreja em Pinhais, o pastor William Tereschi, que ele resume assim: o que é a igreja? São indivíduos reunidos em nome de Jesus, com a consciência do corpo a qual pertencem e com a convicção da missão que possuem. Olha que frase bonita, família. O que é a igreja? São indivíduos reunidos em torno do nome de Jesus. Jesus é o centro, vocês aprenderam. Com a consciência do corpo a qual pertence, entender que a igreja está espalhada no mundo inteiro, e com a convicção da missão que possui. Se uma igreja não tem consciência que ela pertence ao corpo de Cristo e que ela tem uma missão, por que Abraços Abertos nasceu? Porque existe alguma coisa da multiforme graça de Deus que Deus quer fazer através dessa comunidade. A igreja, quando você fizer o curso nosso lá no Capacete de Eclesiologia, você vai aprender que a igreja tem uma natureza, ela tem uma vocação e ela tem uma missão. A igreja está submissa à missão de Deus. Ela é a noiva, ela é a auxiliadora. A missão da igreja não é, na verdade, dela, é do seu noivo. Faltaria-me tempo para explicar tudo o que é a igreja, então eu vou usar esse texto. Mateus 16, 18. É a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja. Vocês que fizeram ITQ aprenderam que existe uma regra da hermenêutica, que é a regra da primeira menção. Sempre quando um assunto aparece a primeira vez na Bíblia, é como se naquela passagem tivesse todo o DNA do assunto. Por exemplo, casamento. Qual é a primeira vez que aparece casamento na Bíblia? Vamos ver se vocês estão bem, Luiz. Pode falar, Adão e Eva. Gênesis 2, 24. Por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Tudo que você precisa saber de casamento está ali. Depois o assunto só vai se desdobrando. Por exemplo, oferta material. Qual é a primeira vez que aparece com oferta na Bíblia? Caim e Abel. Então, quando você quiser aprender sobre oferta, vai no caráter de Abel, e o que não é oferta, vai no que fez Caim. Dízimo. Qual é a primeira vez que aparece na Bíblia? Malaquias, brincadeira. Abraão, Gênesis 14. A gente gosta de Malaquias, mas Malaquias já é Deus bravo, dando varada. Se nós queremos entender o que é o dízimo, nós temos que ir lá em Gênesis 14. Estão entendendo? Sempre quando um assunto aparece a primeira vez, e a primeira vez que foi falado sobre igreja, esse negócio que nós estamos aqui vivendo, eu até brinco com o verbo lá na igreja, é o igrejar. Domingo é dia de igrejar. A primeira vez foi em Mateus 16, 18. E eu queria dar um título para a mensagem, você que gosta, eu gosto de dar título: o DNA da igreja. Por que eu coloquei o DNA? Porque eu lembrei da minha aula de biologia, que o DNA é aquele núcleo que armazena a informação genética. E aquela partícula molecular ela tem a essência de tudo que vai ser multiplicado. Na verdade, quando Jesus pensou na igreja,
ele tinha uma ideia original. E ele queria que essa ideia fosse se multiplicando. E ela chegou em 2025, aqui na comunidade Céus Abertos. Braços abertos. Que está com o céu aberto também. Está tudo aberto, é ou não é? Então diga comigo, DNA da igreja. Nessa passagem, Jesus ele vai trazer o que é a essência da igreja. Porque uma igreja que não tem essência, ela não é essencial. Pode anotar e postar no Instagram. Eu lembro que na pandemia, nós passamos um tempo onde o STF teve que deliberar se a igreja era uma atividade essencial, sim ou não. E aí ficou aquela briga da bancada evangélica. Eu fiquei envergonhado. Porque se o STF tem que dizer se a igreja é uma atividade essencial, quem tem que dizer que a igreja é essencial é os vizinhos da igreja. Tem que dizer assim, nós não vivemos, pode fechar a farmácia, pode fechar um boteco, pode fechar um estádio de futebol, a academia, não porque isso não são importantes, mas a igreja não pode fechar. Ronaldo Lidório, livros de eclesiologia, ele diz que uma igreja no bairro, ela tem que fazer falta. Tem gente que só vai notar que a igreja fechou por causa do barulho do som. O Rafa sabe, ele cuida do som. Nós somos criteriosos. Quando ligar o aparelho, eu não quero que o vizinho, porque nós temos que ser notados por outra coisa, não dólar na cueca, não som alto, não. Eu lembro uma vez eu preguei em vários lugares, eu estava numa vigília, mas um fervo, e aí pregando, na verdade um culto, ninguém foi, um culto evangelístico lá na cidade de Tiradentes, São Paulo. E aí depois fui dormir, porque nós tínhamos que pegar a estrada no outro dia, aí inventaram uma vigília. E apareceram todos os crentes. Falei, nossa, na hora do evangelismo, o pastor estava sozinho, agora inventaram uma vigília. E eu queria dormir, eles fazendo um fervo na casa, onde nós queríamos, e cantando o hino, vem o teu reino. Eu falei, mas na hora do evangelismo, o reino. E eu querendo dormir, de repente o vizinho jogou uma bomba assim, pô! Eu quero dormir, seus crentes! E os caras viraram para o lado do vizinho e começaram, a igreja avança, o inferno. Eu acordei e falei, não, o irmão só quer dormir, que amanhã é sábado. Eu acho que ele não é adventista, ele vai ter que trabalhar. Porque nós reclamamos quando o funk está alto. Mas às vezes a igreja só é notada pelo barulho do som, não pela essência que ela carrega. E quando Jesus liberou esse DNA, a igreja só é essencial quando ela não perde a sua essência. A igreja é a atividade essencial. O Tu falou, e eu concordo, tudo que eu sou. Você é igual aquele piazinho do caminho da Soro, lembra? A tua solução é a igreja, irmão. Eu amo a igreja porque a igreja é a multiforme graça e sabedoria de Deus. Mas quando a igreja perde a essência, é melhor que ela feche a porta. Que isso, pastor? Verdade. Malaquias 1:10. Profeta Malaquias. Depois você compra o livro do Augusto Nicodemos, o culto segundo Deus. Ele explica que Malaquias é toda uma ordem do culto de Israel. E estava tudo bagunçado. Sabe o que o profeta Malaquias diz? No capítulo 1, versículo 10. Melhor fora que fechasse o Filho do Deus vivo. Essa declaração é a declaração de fundação da igreja. Por isso que vocês trabalharam que a igreja é cristocêntrica. E baseado nessa resposta, Mateus 16:18, Jesus libera, qual é o título da mensagem? O DNA da igreja. Ele diz, parabéns, Simão, mas você não falou da tua cabeça isso, foi meu pai que te soprou. Porque a revelação do que é realmente quem é o Cristo, e ele diz, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aqui está o DNA da igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa declaração primordial está o DNA da igreja. O que é isso, DNA? É o que a igreja deveria ser, e o que ela nunca deveria deixar de ser. Vocês estão fazendo um ano. Nunca esqueçam dessa série do que vocês ouviram. Quando a gente quiser estar se desviando, Mateus 16:18, Jesus estava dizendo toda a molécula primordial do que é a igreja. Lá na igreja eu costumo dizer que a mão fechada e a mão aberta, ela tipifica a igreja. O que a igreja é? Mão fechada. Nos princípios, ela é inflexível, não pode mudar. Dos princípios, pastor João, ela tem que ser uma mão fechada. Ah, mas agora o mundo mudou.
mas a Bíblia continua a mesma. Não pode mudar, mas na forma, ela é uma mão aberta. Ela tem que ser flexível, mudar a todo momento. Tem gente que diz, porque a cadeira. Nossa igreja fez 94 anos, então nós somos uma igreja histórica. Então dizendo, na época. Não, nossa época passou. Na forma tem que ser flexível, mas nos princípios tem que ser inflexível. Então o DNA da igreja é isso. Jesus define o que é a igreja. Ele é o Cristo. Ele define, a igreja é fundada por Jesus, fundamentada em Jesus, edificada por Jesus e tem a sua expansão vitoriosa garantida por Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre. Amém. A minha ideia aqui, antes da gente aplicar a missão, porque na verdade o grande problema da igreja não fazer missão, não estar em missão, é não saber quem que ela é. Qual é a essência da igreja? Mateus 16, 18. Vou fazer uma mini exegese do texto. A primeira coisa, Jesus diz assim, minha igreja. Diga assim, minha igreja. Se eu lembro bem da minha professora Margarete, de Santa Cândida, é pronome possessivo. Tanto no grego quanto no português. Jesus está chamando a igreja de dele. Ele está puxando para ele. Há uma relação clara de posse. A igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é uma instituição humana e social. Minha igreja. A igreja tem dono. Ele tem marcas de cravos nas mãos. Talvez não esqueceram. Não é errado. Ele fala, vamos lá na minha igreja, legal. Mas nunca esqueça que a igreja é de Jesus. Amém. Isso não vai deixar a gente se perder. Isso traz temor. Ele é o dono da igreja. Por mais que nós amamos a nossa igreja, por mais que nós servimos a nossa igreja, ela não é nossa. No Antigo Testamento tinha a figura do amigo do noivo. Era o que João era. Era como se fosse um spa, o eunuco que ficava cuidando da noiva. E era comum acontecer às vezes deles se apaixonarem. Mas por isso que João diz, a minha alegria é apresentá-la. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja não é nossa. A igreja é nós, mas a igreja não é nossa. Ela é muito mais que um CNPJ. Ela foi registrada, na verdade, no cartório do céu. E quem reconheceu firma por verdadeiro é aquele que tem marcas de cravo nas mãos. Você pode dizer comigo, Jesus é o dono. Jesus é o dono. A igreja não pode ser do meu jeito, do teu jeito. A igreja tem que ser do jeito de Jesus. Minha igreja, minhas regras. Tem gente que está esquecendo disso hoje. Os homens se apossam. Os homens acham que a igreja é minha. Porque eu pensei, não. Jesus deixa claro. A palavra igreja, ela revela para nós algo muito interessante. Porque eu nasci sabendo que essa palavra era religiosa. Mas nós temos que fazer uma exegese dessa palavra. Diga comigo, igreja. Igreja. Vocês sabem que essa palavra, a etimologia dela, ela traz o que eu chamo do equilíbrio do que a igreja tem que ser. Mateus, quando escreveu aqui, ele escreveu em grego. E em grego é a palavra eclesia, chamar para fora, chamado para fora. Só que essa palavra não era uma palavra religiosa, igual hoje. A igreja já desenha, tal, faz uma cruzinha. Nessa época era uma palavra política. Então Jesus, ele cunha essa palavra do Senado. O que era o chamado para fora? Quando a comunidade tinha polis, a cidade ela tinha um problema, os magistrados da cidade saíam para fora, discutiam o problema e voltavam com a solução. Eclésia. E Jesus diz, eu vou estabelecer, eu vou edificar a minha eclésia. Numa linguagem bíblica, a minha agência de transformação, a minha embaixada do reino. Você já foi numa embaixada?
Um dia você for para Brasília, vai passear lá, é bem legal. Você vai ver a Embaixada do Iraque, a Embaixada é um lugar representante legal de um outro país, de um outro reino. A igreja, ela representa o reino de Deus, aonde ela está. Jesus só falou 2 vezes a palavra igreja, aqui e depois para repreender os problemas que acontecem na igreja, porque a igreja é lugar de problema. Não sei se você sabe. Jesus, Mateus 16, ele explicou o que é igreja. Mateus 18, ele explica quando aconteceu um problema na igreja. O que você tem que fazer? Olha para o seu outro lado, dá um sorriso e diga assim: igreja é lugar de problema. O problema não é ter problema, o problema é não resolver o problema da maneira de Jesus. Se teu irmão pecar contra você, chama ele. Não vai para o Instagram, não dá indireta no status do WhatsApp, não conta para o vizinho, para o discipulador. Chama ele e tenta resolver. Não deu certo? Aí chama uma testemunha, chama o discipulador, chama o pastor. Não deu certo? Chama o presbitério. Não deu certo? Fala: meu Deus, seu irmão não é crente. É assim, mas é uma outra história. Então a palavra eclésia, diga assim: agência de transformação. Mas Jesus não falava grego. Quem assistiu The Chosen aqui? Pode assistir TV aqui? Então beleza, disse que eu fui pregar em Deus e Amor, estava caindo fogo, e de repente eu brinquei com a TV, matei o culto. Então eu pergunto: pode assistir TV? Quem assistiu The Chosen? Mateus escreveu em grego, mas lá no The Chosen fala algumas coisas que estão não é Midrash hebraica, porque Midrash é Antigo Testamento, mas está no contexto histórico. Às vezes você não está na Bíblia, mas são narrativas históricas. Mateus sempre está com uma pranchetinha na mão, você percebeu isso? Sim ou não? Até no Sermão do Monte ele dá uma dica para Jesus, né? Isso é tirado, você vai aprender quando você fizer lá no seminário, é tirado porque Mateus ele fez um pré-evangelho, que nós chamamos de Logia de Mateus, que foi escrito em hebraico. Ele fez um rascunho e depois foi passado para o grego. Jesus não falava grego. Então eu poderia dizer que a igreja é só a eclésia, mas Jesus ele falou uma outra palavra aqui. Ele falou a palavra hebraica kahal, que significa o quê? Jesus poderia ter falado sinagoga, podia ter falado templo, mas ele falou: eu vou edificar minha kahal. Kahal é cunhada lá do Antigo Testamento, Êxodo 12, a congregação dos filhos de Israel, assembleia, comunidade, família espiritual reunida. Então, pegando essas 2 palavras, porque eu não quero ficar brigando se a igreja é eclésia, se a igreja é carral. Lá na igreja a gente fala: vamos misturar as duas. Eu encontro o equilíbrio perfeito do que a comunidade, braços abertos, tem que ser. Eclésia para fora, carral aqui dentro. Resumindo, se você estiver anotando, para fora nós somos uma agência do reino de Deus de transformação. Para dentro nós somos a família da fé. A igreja tem que carregar essas 2 coisas: carral para dentro, família. É por isso que nós chegamos e falamos: ô minha irmã. Eu nunca vi ela, mas ela é minha irmã. Hoje parece que é só um título. E a gente falou irmãozinho, né? Quando quer pisar no pé, chama de irmãozinho. Mas na época dos primeiros, quando a igreja se chamava de irmão, os pagãos escreviam: eles cometem incesto, porque dizem que são filhos do mesmo pai. Que eles não entendiam a fraternidade de ser irmão. Olha para o pessoa do teu lado e diga: ô meu irmão. Para dentro a igreja é carral. Carral é o quê? Diga: família. Para fora ela é eclésia, embaixada do reino de Deus, agência de transformação. Uma igreja que se perde nisso, se ela vive só para dentro, ela não quer que ninguém venha, ela se torna um clubinho. Ela está errada. Mas uma igreja que só quer ir para fora, já viu que tem igreja que lá fora ela ama todo mundo, mas aqui dentro não tem paciência com ninguém. A pessoa lá fora, prostituto, drogado, fala assim: meu Deus, que pessoa amorosa. Mas ele caiu para dentro da igreja, se 2 meses ele não largar o cigarro, ou a chupeta do capeta, não se converte. Cadê aquele amor? Não, o equilíbrio é esse. Para dentro, diga família. Para fora, agência de transformação. Para dentro, a igreja tem que trabalhar na edificação dos santos. Para fora, ela tem que trabalhar na evangelização dos pecadores. Aleluia. Essas 2 coisas. Para dentro, nós temos que fazer o discipulado
lado de quem foi achado. Para fora, nós temos que fazer o evangelismo para quem ainda está perdido. A igreja tem que trabalhar nessas duas dinâmicas. Vamos fazer assim, ó. Para dentro, diga assim comigo, edificação. Para fora, evangelização. Isso não pode sair da nossa cabeça. Jesus tinha uma ideia com a palavra igreja: família e agência de transformação. A gente vive tão bem aqui dentro, por isso que eles caíram na graça de todo mundo. Eu dou aula de Atos, e é tão bom ver as cartas que os pretorianos, que eles mandavam para o imperador, dizendo assim: esses pagãos nos envergonham, porque eles cuidam bem dos pobres deles, e ainda cuidam dos nossos. Eles olhavam dentro da igreja, a igreja caía na graça, porque eles eram irmãos de verdade. Eles compartilhavam, eles se amavam, eles se resolviam aqui dentro. E quando eles saíam para fora, eles poderiam ser essa transformação que o mundo precisa. Igreja, comunidade de céus abertos, a igreja que Jesus pensou era um carral, era uma família a se pertencer, mas era a eclésia, uma embaixada do reino para proclamar. Se nós não perdemos essa dupla finalidade, nós vamos focar naquilo que é essencial. Tudo que a igreja faz tem que ter esses dois propósitos: para dentro, edificação. Vamos se fortalecer, vamos se cuidar, vamos se curar, vamos se discipular. Mas quando a igreja para fora, ela tem que entender que é transformação. Os problemas daquilo que a essa eclésia pode resolver. Posso ouvir um amém? Amém? Era isso que Jesus tinha. Você quer ver mar abrir, você quer ver milagre. Por que não acontece? Eu estava bravo. Nós oramos 6 horas da manhã, eu estava batendo no chão bravo. Eu estava lendo Atos, e eu quis dar uma de bom com o Espírito Santo. Eu batia no chão e dizia: por que não acontece mais do que está em Atos? E o Senhor falou de uma maneira muito educada, falou: porque não tem mais homens e mulheres e uma igreja como a de Atos. Eu tinha acabado de ver a morte de Estevão. E o Senhor falou: está disposto a morrer? E o pior, quando Estevão morre, se eu sou o pastor daquela igreja, eu coloco um avatar de luto. Não é? Luto por Estevão. Vamos fechar a igreja por 30 dias, não é? E Felipe não, quando chega o videozinho de Estevão morrendo apedrejado, e era pedra de verdade, tá bom? Não era gente falando mal dele no trabalho. Eu estou sendo apedrejado, não, Estevão, ele olha Estevão morrendo e diz assim: Estevão metido, foi consagrado diácono junto comigo. Sabe o que Felipe faz? Ele desce para Samaria para pregar. Só que com ele Deus tinha outro plano, não era morrer, era ganhar a cidade inteira. Deus está esperando uma igreja que para dentro é família, mas para fora é uma agência de transformação. Os problemas ao nosso redor, Deus deu autoridade para a igreja resolver. Então, irmãos, resumindo, nós somos curados aqui dentro para ser cura lá fora. Nós somos salvos aqui dentro, santificados aqui dentro para trazer uma santidade social lá fora. A igreja não é um clube, não é um teatro, não é um partido político, não é uma associação. A igreja é a família de Deus para dentro e a embaixada do reino para fora. Efésios 2,19: portanto, vós não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Para dentro, família; para fora, 1 Pedro 2,9: vocês são. Pedro pega tudo que o antigo Israel tinha. Vocês são a nação santa, aleluia, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É esse povo que está aqui hoje? Para que nós somos tudo isso? Para ficar gravando vídeo, rodando igual o Zangief? Não, eu gosto de rodar, eu gosto de falar em línguas, mas para que nós somos tudo isso? Para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 5,20: de sorte que vocês são embaixadores de Cristo, gritando ao mundo, rogando ao mundo que se reconcilie com Deus.
Isso é ser igreja. Diga comigo, família para dentro, agência de transformação para fora. Esse tipo de igreja, Jesus, até aqui está tudo bem? Minha igreja, Jesus chama dele, quem é o dono da igreja? Essa igreja tem que ser carral e eclésia, família e agência. E esse tipo de igreja tem uma promessa aqui no texto. Você consegue ver a promessa comigo? Eu estou ensinando você a pregar. Esse tipo de igreja, não a igreja que a gente inventa na cabeça, que a gente... Jesus libera uma promessa permanente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? Porque às vezes a gente perde, a gente está querendo ser tudo, mas se nós, comunidade, braços abertos, se vocês forem essa igreja, tem uma promessa para vocês: as portas do inferno não prevalecerão. É uma promessa que diz sobre uma expansão vitoriosa. Nada nem ninguém pode parar a igreja de Jesus. Essa expressão de Mateus 16 para um cidadão do Império Romano, e desculpa ficar falando isso, mas é para você entender o texto, ela é muito natural. Quando Jesus diz as portas do inferno, lembra que estava na garganta do diabo? Estavam os discípulos tudo com medo, igual o Chaves, quando ia lá, lembra do gatinho da Dona Florinda, o Satanás? Estava tudo assim. Ele falou: fique tranquilo, esses bichos, essas histórias, o inferno não é nada. A expressão de Mateus 16, ela é muito clara. Naquelas épocas, toda cidade fortificada, uma cidade como Curitiba, por exemplo, ela teria muralhas. E ela teria os portões. Já assistiu série antiga, vou indicar uma para você, Sim. Vai ter aqueles portão grande, medieval, mais ou menos isso. E tinha ferrolhos na porta. Tinha uma porta principal que tinha uma chave principal. Lembra do hino do Voz da Verdade? Não há ferrolho. Lembra? Ah, são tudo das antigas, né? É mais ou menos isso. Irmãos, a igreja de Jesus está dizendo assim: ó, vocês têm uma missão, mas vai haver resistência. Satanás, ele não quer perder, mas fique tranquilo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então veja bem, sempre a igreja tem que mudar a sua cabeça. Vocês querem entender a missão da igreja? A igreja não está na defensiva. Olha o versículo correto. Não é as portas da igreja vão resistir ao inferno, é as portas do inferno não vão resistir à igreja. A missão da igreja é ofensiva, não defensiva. Ai, a ideologia de gênero, ai meu Deus, o Satanás está furioso. Não, é o Satanás que tinha que estar na porta dizendo: eles estão vindo, vamos tentar resistir, mas não vão conseguir. Tem que mudar a cabeça. As portas, os ferrolhos, as muralhas. Jesus está dizendo que a igreja não está na defensiva, a igreja dele não vive na defensiva. Quem entra para se defender vai perder o jogo, igual o Botafogo ontem. Então tem igreja falando: não, vamos manter aqui, vamos ficar quietinho. Ó Satanás, nós não queremos briga com você, não vamos para as escolas, não vamos para lugar nenhum, não vamos para a política, não vamos para a rua, aí vamos ficar aqui. Não, se ficar assim o Satanás vai entrar. O mundo está entrando na igreja, sabe por quê? Porque a igreja não está entrando no mundo. Tem que ir, é as portas do inferno. A igreja não está na defensiva, a igreja está na ofensiva. É totalmente o contrário, são as portas do inferno que não resistirão. Vai haver resistência, mas ela não vai vencer. Já aprendi isso na época do jogo, né? Eu estava tirando sarro, mas se você lembrar do Paraná Clube, da Libertadores, ali, aquele time redondo, a melhor defesa é o ataque. Você quer ter uma igreja? Vocês querem ser uma igreja vibrante? Oswaldo Smith, no seu livro O Clamor do Mundo, dizia: a igreja está doente, dê dieta missionária para ela. Quando uma igreja que não perde a sua missão, ela começa a ver que tem gente que tem problemas muito mais sérios do que os nossos. A gente para de olhar assim: o louvor hoje não foi bom, tal coisa, aqui não tem gasofilaço, né? Mas eu sempre brinco que aquela caixinha, um dia o irmão pegou, parece uma caixinha de sugestão, não é?
Já foi no McDonald's, você deu uma caixinha, joga aqui se você gostou do sorvete. Um dia o irmão jogou um bilhetinho assim, uma reclamação. Eu falei, não, isso aqui é para colocar oferta, não reclamação. Eu vou te dar uma dica. Só todo problema que você vê na tua igreja local é uma revelação para você solucionar. Um dia o irmão mandou, eu estava viajando, eu falei, como é que foi o culto? Ele falou, foi legal, mas a toalha da Santa Ceia estava manchada, eu vi uma telha de aranha no hall, eu falei, nossa, irmão do céu, por que você não pegou uma vassoura e tirou o negócio? Então tudo que você vê, não mude de igreja, mude de atitude. É uma outra matéria, mas até para mudar de igreja existem parâmetros bíblicos. Eu não posso escolher, agora eu vou mudar porque o louvor não me agradou. Eu vou mudar porque a palavra não é isso que faz eu congregar no lugar, é o propósito que Deus tem. Amém. Então, irmãos, todos estão entendendo até aqui? Amém. Nós temos que entender que a igreja não está na defensiva. A igreja está na ofensiva, é as portas do inferno. Atos 17 tem um termo muito legal, que quando pega o irmão Jasson e arrastam ele, dão umas pancadas nele para ele entregar onde é que está o apóstolo Paulo. Hoje o irmão te entrega sem nada. Ele vai contando para os outros onde é que você está. Naquela época tinha que bater e o cara não entregava. Sabe como que ele chamava os apóstolos? Leia lá Atos 17, 4 e 5. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Aqueles que têm causado um inferno. Onde esses caras passam, o inferno não fica. É tipo o T.L. Osborne. O Du vai lembrar do T.L. Osborne. Tinha lá no livretinho, na capela missionária. T.L. Osborne é o cara que usava o terno do mapa mundi. Olha que coisa bonita. Mapa mundi no terno. Quando ele chegava numa nação, ele tinha costume de pisar no aeroporto e dizer assim, Satanás, eu cheguei aqui. E esse país aqui é pequeno demais para nós dois. Você vai ter que se mudar daqui. Quando a igreja chega no lugar, o diabo tem que saber. A igreja de Deus, não o negócio que a gente quer. A igreja de Jesus, posicionada para dentro família, nós se cuidamos. Para fora, agência do reino. O diabo diz, eu vou ter que agora, vamos ter que reforçar as portas, porque essa galera vai vir. Irmãos, eu sei que há medos, esse ano, como a pastora falou, deve ter tido medos, dificuldades, dúvidas, desafios que cercam a igreja. Se eu sentar com o pastor João, ele vai me contar a história que eu vou chorar, e depois eu conto as minhas e vai chorar mais ainda. Mas a igreja tem uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão. O diabo continua sendo o diabo, o mundo continua sendo o mundo, mas nós precisamos continuar sendo igreja. É interessante que essa frase, eu estou liberando frases, marca lá no Instagram, mas escreve no coração. Jesus garante vitória, não ausência de guerra. Esse que é o dedo engano, o pastor João das antigas, mas essa geração de crente hoje, ele não quer guerra, ele só quer vitória. Mas toda vitória vem depois de batalha. Nós temos que entender que nós vamos ter uma resistência. O diabo não quer que a igreja exista, irmão. Ele colocou portas, ferrolhos, resistência. Mas se o Luva de Pedreiro congregasse aqui, ele ia dizer que a igreja é imparável, inabalável, indestrutível. Mas sempre foi perseguida. Você sabia? A perseguição, na verdade, é o carimbo da fidelidade de Deus. Nós temos família afegã na igreja, eles contam, nós somos envolvidos em várias missões pelo mundo. E em algum nível a igreja tem que ser perseguida, senão ela não está incomodando o inferno. Você tem que ter, eu tenho uma teoria, que o crente que nunca foi ameaçado de morte, talvez ele não é um crente fiel. Esses dias a me jogou fora de um monte de boletim de ameaça de morte, porque você vai tratar mulher vítima de violência, você entra em situações, não tem como ser um pastor neutro, não tem como ser um crente, na verdade isso Jesus chama de morno. E a igreja de Laodiceia era amiga do imperador, ela não era perseguida, eles fizeram um acordo. O imperador vinha nas inaugurações da igreja. Agora profetas, sempre eles querem a cabeça dele. A igreja profética,
A igreja, ela é posicionada, ela é imparável, inabalável, indestrutível, mas é perseguida. Mas Jesus tem uma promessa em Mateus 11:12. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa da justiça. Mateus 16, essa expressão, as portas do inferno, a palavra aqui é Hades, era uma palavra usada para se referir a duas coisas: o inferno, no sentido de Satanás, de seu império e todas as hostes do mal, mas também era usado para falar da morte, da sepultura, da mansão dos mortos. A palavra porta aqui no grego significa acesso, entrada de um país, como eu falei, né, de uma chave, resistência e poder. Jesus está garantindo que nem o diabo, nem os demônios, nem o império das trevas, nem todas as suas hostes, nem todas as suas tramas, suas ideologias vão parar o avanço da igreja. A igreja é vitoriosa não porque ela é boa, porque ela é forte, mas porque está garantindo a vitória. E eu, quando era jovem, eu pregava assim, né, nesse texto mesmo. Eu falava assim: nós vamos chegar chutando a porta do inferno, vamos arrebentar tudo, tipo um ramo. Só que o texto não diz isso. O texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, e eu não vou precisar nem arrumar a porta. Sabe por quê? Anota aí, Apocalipse 1:17. Cristo ressurreto, glorificado, ele aparece para João. João cai como morto diante de tal autoridade. Jesus diz: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Eu estive morto, mas estou vivo. Eu tenho as chaves da morte do inferno. Não precisa nem arrumar a chave. Se você olhar a continuação do texto, ele dá as chaves do reino para Pedro. Você digitar no Google São Pedro, ele vai estar com um molinho de chave aqui na cintura, porque Deus deu autoridade para a igreja. Mateus, agora entramos na igreja missional. Mateus 28:18, Jesus estava indo embora, ele disse assim: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ele foi lá na mansão dos mortos, ele pegou a chave da mão. O diabo não tem nem a chave, e ele entregou para a igreja. Nós temos autoridade, toda autoridade foi delegada para a noiva, toda autoridade, uma noiva submissa, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E sabe qual é a promessa? Senhor, mas é difícil. Fica tranquilo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem gente que pega esse versículo: Jesus está comigo todo dia, ele está lá assistindo Netflix, chupando sorvete. Não, Jesus está com a igreja, que está cumprindo a grande comissão. A promessa é: eu sei que vai ter desafios, mas eu estou com vocês. Meu irmão, você quer a companhia do Senhor? Por que não acontecem mais as coisas? Eu queria ver sinais. Então vá. Não é convide as pessoas para vir, é vá. Glória a Deus. Vá. Ide por todo mundo. Marcos é um pouco mais objetivo, romano. E pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? Quem não crê será condenado. Sabe o que vai acontecer? Estes sinais seguirão. Olha como nós mudamos a igreja. Hoje nós corremos atrás dos sinais. Alguém está mais. Lá naquela igreja, segunda-feira eu vou lá, terça eu vou lá, vou fazer a novena, a campanha, a descarrego, onde tiver a revelação do profeta do Pix. Não, você tem que correr atrás de sinal. Quando a igreja é posicionada, ela cumpre o seu papel. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Vai ter resistência? Vai. Primeiro, resistência que cair, em meu nome expulsarão demônios. Se o demônio não quiser, ele vai ter que sair. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se passar algum perigo, na época serpente, escorpião, hoje é tiro, hoje é ameaça, hoje é perseguição. O que tiver, o Senhor vai estar com a gente. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quer dizer, Jesus está dizendo que os sinais só seguem aquele que vai. Se a gente ficar parado, se a gente ficar acomodado, provisão financeira é um sinal.
Ou aqui na comunidade Braços Abertos está sobrando dinheiro no caixa. Só aprende uma coisa: a gente tem que fazer o que a gente tem. Porque a provisão, ela vem de acordo com quando a gente obedece à visão que Deus deu. Vou contar só um testemunho para vocês, já que nós falamos de igreja missional. Nós temos missões na Mongólia, na Tailândia, na Costa Rica, os indígenas. É muita coisa, missão urbana. E beleza, não é porque eu não tenho nada para fazer, mas eu cheguei, eu gosto de chegar, quando eu chego tarde em casa, ligar no jornal para dar aquele sono. E 2020, quando o Talibã invadiu de novo o Afeganistão, lembra da cena, os caras se pendurando no avião? Quem lembra daquela cena que rodou o mundo? Eu assisti no Jornal da Globo. Eu dobrei o joelho, eu comecei a chorar, e puxa Deus, faz alguma coisa, eu queria poder fazer alguma coisa para ele. 8 dias depois, quantos dias? Os caras me mandam uma mensagem: vocês não querem receber uma família do Afeganistão? Meu Deus, nós não temos dinheiro, meu pai. Aí eu já olho para o santo lá e digo assim: é perigoso orar. Ai Deus, salva os drogados. Ele vai começar a mandar drogado. Eu vou colocar uma biqueira na rua da tua casa. Se você não vai até o perdido vem até você. Salva os homossexuais, vai aparecer um monte de travesti, trans, cis, binário, sei lá, essa parada. Meu Deus, o que é isso, Jesus? É igreja. Você é a solução do mundo. Salva-os, liberta os cativos. Vai aparecer umas medidas igual exorcista. Você vai chegar na casa e falar: meu Deus do céu. Eu te contei a história. Eu expulsava um demônio, chamaram: pastor, vamos lá aqui. Beleza, demônio. Cara, quando eu cheguei na casa, meu pai do céu, o demônio gritando, a mulher amarrada na cama, mas sempre dentro do exorcista. Fiquei com tanto medo, irmão. Eu cheguei na porta assim, ó, estiquei a mão e falei: em nome de Jesus, demônio, sai! Ainda bem que saiu. Se não, eu não sabia o que fazer depois. Jesus. Você pode ter medo, irmão, mas você acha que Davi não estava com medo lá no fundo com aquele gigante? Mas ele sabia o Deus que estava com ele. A igreja missional foi chamada para entrar nessa aventura da grande comissão. A grande comissão não pode ser a grande omissão. Qual é a dinâmica de uma igreja missional? Que vai às portas do inferno. É o ataque, é o movimento. E eu aprendi com Jesus. Eu queria ler um texto com você. Havia 3 verbos, Mateus capítulo 9. Vai aí comigo. Quantos estão entendendo de um amém? Até aqui tudo bem? Sim ou não? Então agora eu quero te passar a dinâmica missional, porque esses homens não iniciaram a igreja do nada. Eles não iniciaram do nada. Eles tiveram o grupo básico. Jesus ficou 3 anos com 12 pessoas. Olha que igreja fracassada, vocês estão com 1 ano. Imagina você 3 anos só com 12. Porque Jesus sabia que se ele ensinasse bem, aqui vai uma dica. Se a liderança entender, ela vai multiplicando. É tudo pessoas difíceis, mas Jesus puxou eles para estar com ele, depois enviou eles. E aqui a dinâmica de Jesus, Mateus 9, do 35 ao 38. Eu queria deixar para vocês como dinâmica. Não vou falar hoje do carral, o que é ser família para dentro, mas foi me dado o tema: o que é ser uma embaixada do reino para fora? É só olhar para o ministério de Jesus. Mateus 9, 35 ao 38. Todos acharam? Sim. Primeira coisa, olha os verbos aqui, ó. Jesus, o que ele fazia? Tá. Então coloca aí de caneta vermelha, caixa alta. Comunidade Braços Abertos. Eu sei que tem problema aqui dentro. Não espere resolver todo o problema para daí nunca vai acabar o problema. Uma vez eu cometi esse erro. Falei assim: Rafa, primeiro eu vou organizar a igreja deu uma crescida, vamos resolver. Não adianta. O problema do crente é nunca. O problema de Jesus, você aos pobres, sempre vocês vão ter. Problema de crente sempre vai ter para resolver. E principalmente os pastores. O pastor tem que oxigenar. Ele não pode perder o que Jesus tinha. Jesus não ficava só com os 12, ó. Jesus
percorria, diga percorria. Fala de movimento. Nós temos que entrar nas causas de Deus. Para terminar o testemunho da família afegã, a gente só foi descobrir quem era a família uma semana antes, fugido, Paquistão, documento, uma coisa assim, ó, absurda. Bolsonaro assinou o visto humanitário, nós não sabíamos quanto que ia custar, veio uma família de 7 pessoas. Irmão, não estou falando de inglês, não estou falando de espanhol, estou falando do persa fá, falar persa. Você chegar numa cultura, irmãos, financeiramente, quando eu peguei a planilha, era 2 anos para ele se tornar um sustentável, agora eu começar a trabalhar liderança deles. Eu creio que um dia as crianças vão voltar para o Afeganistão como missionário. Quando eu olhei o quanto que foi investido financeiramente, eu não acreditei. Eles não comem a mesma coisa que a gente, então é só comida do mercado municipal, aquelas coisas caras, coisa assim, ó, não é trigo, não é coisa assim da nossa cesta básica, é uma comida diferente. Irmãos, a provisão, os sinais seguirão, o dinheiro segue. Quando Deus aponta, anota essa frase, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus fala, Ele resolve. Então nós temos que entrar nas aventuras de Deus. Olha como Jesus fazia. O que é ser uma igreja missional? É fazer o que Jesus fez. O Verbo se fez carne e habitou. O que a igreja prega tem que se fazer carne, tem que habitar. A palavra habitar ali em João 14, no grego, a palavra tabernaculou, fez a sua tenda no meio dos homens. A igreja tem que, o verbo tem que se fazer carne, não precisa ser carnal. Jesus não era um cara que ficava no canto assim, ó, vou lá fazer o evangelismo. Ele chegava na boda de Caná da Galileia assim, ó. O que foi, mestre? Estou aqui para ganhar uma aula. Oh, que lugar. Se não era Jesus, ele estava tão mais envolvido que a Maria teve que chegar, filho, acabou o dia. Vamos trabalhar, filho? Porque Jesus, ele era, como o Chorão dizia, meu escritório na praia. Eu estou sempre na área, mas eu não sou da sua área, tá? Mas eu não vou entender. Você está na escola, você não pode ser aquela pessoa empurrada. Jesus percorria aonde? Todas as cidades e povoados, as grandes e os pequenos. Uma igreja em movimento, uma igreja missional, ela percorre. As reuniões não tem que ser para saber a cor da parede, a coluna, o problema do irmão. Sabe que as reuniões tem que ser para dizer assim, olha, o povo está sofrendo, o que nós vamos fazer? Meu Deus, nesse inverno, a igreja tem que estar percorrendo, tem que estar onde as pessoas estão. Jesus percorria as cidades e povoados. Ele atendia os grandes e os pequenos. Uma igreja que tem olhar. E aqui ele começa a liberar 3 verbos, ó: ensinando, pregando e curando. Essa é a tríade do ministério de Jesus. Ele não perdia tempo com outra coisa. Ensinando. Lembra que eu falei? Para dentro, discipulado. A igreja tem que gastar muito tempo ensinando. Os líderes ensinando com a vida. Vamos orar junto. Você vai fortificando, ensinando nas sinagogas. Fala daqueles que já tinham a mensagem. Ensinando, pregando as boas novas do reino. Agora é a mensagem para fora. A gente tem que de volta entender o que é o evangelho, o que o pecador quer ouvir. O pecador não quer saber de Armínio, de Calvino. O pecador não precisa saber dos dízimos, não precisa saber dos problemas da igreja, não precisa saber do Malafaia, do não sei o que. Ele precisa saber das boas novas do reino de Deus. João 3,16. É só abrir a boca lá no trabalho, seja no rap, seja na. Eu vou falar um pouquinho do enviado. Quer dizer, para dentro ensino, pastor João. Para fora, galera, vamos pregar e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Vocês já aprenderam a diferença de enfermidade e doença? Tanto físico como emocional. Hoje nós enfrentamos uma situação que as pessoas estão mais doentes emocionalmente. A pessoa é fitness da academia, mas você começa a conversar com ela, ela chora igual um bebê. Porque as pessoas estão destruídas. Elas estão precisando de um ouvido.
Elas estão precisando de uma escuta, como os coach ganham dinheiro, né? Escuta ativa, escuta de amor. A igreja tem que ser esse lugar. Deus deu essa autoridade. Qual é os 3 verbos? Ensinar, pregar e curar. Todos são imperativos. E olha o que acontece quando uma igreja vai. Deus enche mais essa igreja. 36. Ao ver as multidões, teve compaixão. A gente está esperando ter compaixão para ir. Mas eu quero te dar uma notícia. É indo que Deus enche o nosso coração de compaixão. Quanto tempo a gente não vai fazer uma visita no hospital? Quanto tempo a gente não para, senta numa praça, só fica olhando a galera fumar narguilé, vem as meninas se jogando no colo dos caras. Deus vai começar a encher o nosso coração com a compaixão. Qual é o combustível missional, pastor humano, de Jesus? Compaixão. Deus nunca curou alguém para postar um vídeo no YouTube. Deus nunca curou alguém para bombar a igreja dele. Jesus, ele olhava para as pessoas e tinha íntima compaixão. Quando Deus enche uma igreja de compaixão, olha para as multidões, elas estavam aflitas. Por que ele tinha compaixão? Olha como as pessoas estão ainda hoje, em Curitiba, aflitas e exaustas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui não, só na Zona Norte, no último IBGE mostrou isso, que hoje as pessoas trocam de igreja. Mas Jesus está dizendo que a verdadeira, qual é o líder que Deus quer levantar? O líder pastor, aquele que consegue olhar para aquelas ovelhas que não tem, não precisa nem brigar por ovelha, não precisa nem arrancar ninguém de outra igreja, porque tem um monte de gente em Curitiba que não tem pastor. E aí Jesus libera. Eu gosto desse texto, que é o nome da nossa igreja, vem desse texto. Então disse aos seus discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Quem pode resolver o problema do mundo? Os discípulos de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são frouxos. Quer dizer, são poucos. A seara é grande, olha bem, irmão, se fosse um mercado. Deus está dizendo assim, ó, tem muita demanda e pouca oferta. Tem muito cliente para ser conquistado, mas não tem vendedor. Eu tenho uma mensagem que pode mudar a vida de todo mundo, mas não tem quem queira levar essa mensagem. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí no versículo 38, da onde vem o nome Rogate, vem daqui, ó, da ordem rogacionista de 1847. Peçam, pois, é um departamento que só o RH do céu pode chamar. Tomara que ele nos chame nessa manhã. Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Na passagem da mulher samaritana, ele usa a mesma linguagem. Os discípulos, ele fala, erguei os olhos. Porque quando a igreja só está olhando para si mesma, ela acha, ai, não está complicado, ai, tem problema para resolver, é o departamento. Jesus falou, erga os olhos e veja, a seara está pronta. É só colher. Mas precisa de uma pessoa que tem peça ao Pai para que envie. Só pode uma igreja ver essa seara se ela entende que ela é enviada. A palavra enviados no grego é a palavra apostoleu, da onde vem a palavra apóstolo, da onde vem a palavra missionário. Missionário não é só R.R. Soares, tá? Missionário, Charles Spurgeon dizia, ou o crente é um missionário ou ele é um impostor. Porque missionário é aquele que recebeu uma missão. Aprendi que o Mano Brown dizia, eu tenho uma missão e não vou parar. O Capitão Novo Nascimento dizia, missão dada. A igreja é o único povo que tem uma missão. Por isso que é grande comissão. Deus tem uma missão, a missão dele. E ele entrega essa missão para o seu povo. Só que falta uma pessoa, diga comigo, enviado. Essa palavra enviado é missionário, é uma palavra política, embaixador. Por isso que eu estou falando de Mateus 16. É aquele que entende que ele já foi enviado. Os muçulmanos hoje têm esse conceito muito mais que o cristão. Até o número de filhos deles é por causa de uma missão. E o crente não quer ter filho.
O crente, tudo ele pensa no seu conforto. O muçulmano não, ele pensa uma missão tudo errado. Mas a ponto do cara colocar uma bomba no corpo e se explodir. Deus só está pedindo para você ser uma carta viva. Ah, Senhor, eu vou ver se sobrar. Estão entendendo? Jesus percorria, Jesus estava no meio das pessoas, saiu da sinagoga no sábado. Ele estava onde a vida acontece. As parábolas dele eram onde a vida acontece. A gente, até o nosso linguajar, já percebeu? Eu fui com o pastor, o pastor na cadeia. Eu falei, né, para dar uma moral para ele, falei, traz a palavra agora. Ele chegou bem assim: bom dia, amados. O cara já olhou e falou: aê, é um prazer estar aqui com vocês. O cara falou: então fica preso com a gente. Eu falei: não, cara, mas eu entendo. Boa noite, queridos. E é de manhã. Porque a gente, se vocês conseguem entender isso, a gente não pode esquecer para que a gente existe. Para glorificar a Deus, para mostrar Jesus para esse mundo. Aqui dentro, sim, vamos se cuidar, vamos se curar, vamos. Para quê? Para poder ser cura lá fora. Jesus foi bom com você, te alcançou, sim ou não? Então diga assim: eu sou enviado. E para fechar, abra comigo em Romanos, aí você vai entender o que é o enviado. A palavra apostoleu, apóstolo, que hoje a gente acha que é o manda-chuva de igreja, mas é a palavra missionário. Você é um missionário. Você tem uma missão. Você foi comissionado por Deus. E todos os dias, diga comigo, todos os dias, Deus está te enviando. É que a gente não percebe, a gente acha, eu trabalho nesse lugar, que tribulação, essa família. É ou não é? Quem aqui não queria ter nascido na família dos Valadão? Eu falei isso lá na Lagoinha, morreram de rir. É ou não é? Já nascia rico, gravava um CD, é ou não é? Aí Deus te colocou na família tribulação. É por causa que é para você ganhar a tua família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ai, Senhor, eu queria trabalhar na livraria evangélica. Não, cara, crente junto, 5 minutos de conversa, eles começam a falar mal de cada um da sua igreja, e aí eles abrem uma igreja. Deus tem colocado você naquele lugar tenebroso, cheio de trevas, para que a luz de Cristo resplandeça. Quando você entende que é um enviado, o que é um enviado? Alguém que está debaixo de uma missão. Filme do James Bond. Você vai dizer: cara, eu tenho uma missão, posso vacilar e tal, tua dieta, tua parada. Você está tudo intencional. O cara que é um missionário, ele é intencional. A gente acha que missão, a gente é uma igreja que envia bastante para fora. O cara, por exemplo, nossas 4 igrejas da Alemanha, tudo culto em alemão, não é igreja no brasileiro. Então o cara sai daqui falando alemão, então tem que ter um linguajar. Qual é o povo que Deus te enviou? Jesus dizia assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem que te ouve hoje? É para essa pessoa que você tem que pregar. Agora, se ninguém para te ouvir, talvez você não tenha dado testemunho. Você, dona de casa, você pensa: não, enviado é na Paula Valadão, é o pastor que prega bem. Não, você pode fazer um bolo evangelístico. Eu duvido, chama o vizinho da esquerda e da direita, soca bolo e chá nela e vai pregando. Mas daqui a pouco, nem que seja por educação, ela vai te ouvir. Enviado é entender que eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Do jeito que eu sou, eu não preciso ser o outro, eu só preciso ser eu, cheio do Espírito Santo. Eu queria tanto ser aquela, ai meu Deus, se eu tivesse. Não, você tem que ser você, mas cheio do Espírito Santo. Aí Deus vai te dar esses 5 pedrinhas. Deus vai te dar o que é para você usar para derrubar gigante. Vamos ver o que é o enviado? E aqui eu encerro. Romanos 10, do 13 ao 15. Quem achou? Paulo aqui, ele vai usar um raciocínio. Romanos é uma carta que Paulo usa todas as técnicas da retórica. Ele vai começar o raciocínio de trás para frente. Quem crê que Deus pode salvar? Sim ou não? Amém. Versículo 13, ele citando o profeta: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo ele começa dizendo assim: teu trabalho é 100% garantido. Todo aquele que invocar, essa palavra aqui é como se o cara estivesse morrendo afogado e dizendo: me salva, Deus! Sabe o que Deus vai dizer para ele? Puxa, eu queria tanto te salvar, mas você é corintiano.
Puxa, eu queria te salvar, mas o culto é só domingo. Eu queria te salvar, mas você é bissexual, trissexual, você é satanista, você é... É isso que está escrito no texto? Não. Todo mundo que quiser ser salvo, Deus tem poder para salvar ele. Romanos capítulo 1, 16, 17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a pessoa comprar um carro novo. Não. Para a pessoa fazer um triplex. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quer dizer, há poder de Deus para salvar qualquer pecador. Fechou? Então Paulo começa nos motivando, só que agora ele vai levantar um problema. Por que as pessoas não têm sido salvas? Versículo 14. Então o trabalho de Deus está garantido. Se a pessoa quiser, Deus salva ela. Mas para ela querer, está faltando uma pessoa aqui, o enviado. Olha o versículo 14. Paulo levanta uma problemática missional. Como, pois, invocarão aquele que não crê? Quer dizer, para gritar, para dizer: me salva, Deus, a salvação pertence ao Senhor. O homem cair arrependido, para o homem entender que ele é pecador e só Jesus tem palavras de vida eterna, ele precisa crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Tem que nascer fé no coração dele. Paulo está dizendo assim: ele não pode invocar se ele não crê. Segundo problema, antes de crer, como crerão naqueles de quem não ouviram falar? O instrumento de Deus é a pregação do Evangelho. Eu sei que tem aquelas frases que diz que é de Agostinho, de Francisco de Assis, de sei lá, pregue, 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 se necessário use palavras. É linda essa frase, mas não é bíblica. Você tem que viver o Evangelho para ganhar o direito do seu ouvido. É um bom testemunho. Mas o instrumento de Deus é a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Assim como ele disse: haja luz e houve luz. Quando nós pregamos o Evangelho, fé é gerada no coração. Então, eu tenho que falar. Então, para crer, alguém tem que falar. Olha o outro problema. Como ouvirão se não há quem pregue? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Mas por que a gente não prega? Se a gente sabe que tem que pregar. A resposta está no 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A gente não prega porque a gente não entendeu que é uma missão. Eu sou enviado. Por que eu estou naquela escola? Porque Deus me colocou. Por que eu trabalho? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou aqui nesse caixa no mercado? Essa mulher está com essa cara e eu estou bravo porque ela está demorando para passar a minha compra, mas eu não consigo perguntar para ela: está tudo bem? Você está bem? Mas eu estou com dor de cabeça. Posso orar com você? Eu sou enviado. Eu estou numa missão. Eu sou um promotor. Eu vim para promover festa do céu. Porque a festa do céu, quando um pecador se arrepende, a gente tem que andar com uma consciência. Igreja, comunidade, braços abertos. É o que eu luto lá no Rogate. A gente parar. Hoje eu não quero falar da família de Deus. A melhor forma de resolver os nossos problemas é olhando o problema do mundo que não conhece Jesus. É nós pegarmos e conversar como que a gente vai. Nós somos enviados. Nós não pregamos, não é porque não sabemos que tem que pregar. Nós não pregamos porque não temos consciência que somos enviados. E de maneira bem simples, não quero abrir aqui o texto, só note. Jesus nos ensina por uma historinha. O que é um enviado? É aquele que cumpre a grande comissão e o grande mandamento. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, ele explica para o intérprete da lei, contando uma parábola, que nós conhecemos muito, que é a parábola que nós chamamos de bom samaritano. Mas no texto não diz que ele era bom. Ele só fez o que tinha que ser feito. A igreja é boa quando ela faz o que tem que ser feito. E ele conta a história. Que o culto estava acabando meio-dia. Jerusalém está aqui, acima do nível, Jericó está aqui.
E descia de Jerusalém para Jericó um homem que cai na mão dos salteadores. E ele fica semi-morto, assaltado, violentado. Orígenes, o pai da igreja, diz que essa é a figura do pecador. Você concorda comigo? Que não é porque o cara está bem dado, que todo homem caiu em pecado. Ele, em alguma área da vida dele, ele está caído, derrubado. Outros, literalmente, a gente olha a pessoa e fala: meu Deus, Deus enche teu coração de compaixão. Você vê uma pessoa caída, o diabo só não matou ela literalmente porque ele não pôde. E aí acabou o culto, desce o sacerdote atrasado para ver os gols do Fantástico, e diz que quando ele vê o cara caído, ele passa de largo, ele pula para o outro lado da rua. Talvez falou assim: é só o sangue de Jesus, misericórdia, está amarrado, mas não parou. Deus colocou no caminho dele. Quem é o meu próximo? Pergunta para mim: quem é o meu próximo? A parábola é para contar quem é o próximo. Aquele que Deus coloca no teu caminho todo dia. Quem é o próximo dessa igreja? Aquele que Deus coloca, não precisa nem caçar. Deus vai colocar assim. Eu falei para uma vez, falei: irmãos, eu não fui atrás desses afegãos, eu não vou atrás de Dória, eu não vou atrás de mulher que apanha de marido, eu não vou atrás de nada. Mas você percebe numa igreja quando Deus está chamando uma igreja para algo. Quando o teu pastor trazer uma missão, dizer: galera, vamos, beleza, pastor, conta comigo. Quem é o meu próximo? Aquele que Deus coloca no meu caminho. Só que eu tenho uma opção: ou passar de largo, atravessar o outro. Descia também o levita. Levita é discípulo de sacerdote. Todo levita era sacerdote, mas nem todo sacerdote era levita. E ele faz igual ele aprendeu com o mestre dele: passa de largo, até com desculpa bíblica, porque diz lá em Levítico que não podia tocar em mortos. Deus, eu queria ajudar, mas a gente inventa desculpa bíblica. Só que se ele tivesse chegado perto, ele ia ver que aquele cara não estava morto. Nós temos que percorrer e chegar perto das pessoas, ouvir elas, entender o que elas estão sofrendo, porque não importa o problema, a solução é sempre a mesma: Jesus. Só que se você não ouve o problema, você não sabe como aplicar Jesus. E aí subia, caminho inverso. Ele estava indo de Jericó para Jerusalém. Pensa num homem de negócios. Ele estava indo fechar negócios, ele não estava indo. E ele, de repente: só um minutinho, vou desligar aqui, tem um probleminha aqui para resolver. E ele chega perto, diz o texto, e ele vê, e ele prensa as feridas, ele passa azeite e vinho, é um kit de primeiro socorro. Ele pega o cara, coloca no seu jumento. Você já viu o desenho? Olha, esse é o fundinho, podia fazer o teclado, mas coloca no seu jumento. E ele desce do carro. A gente não quer dar nem carona para o pecador hoje, porque ele vai sujar o nosso carro. Esse cara, já viu a passagem do bom samaritano? Que o cara está deitado em cima do animal e ele está do lado? Porque você vai ter que descer da tua zona de conforto e colocar o outro. E ele coloca esse cara numa hospedaria. Ele fala: agora eu tenho que fechar negócio. E ele dá ali 20. Ele dá os denários que daria para o cara ficar um mês hospedado. A igreja é sua hospedaria. Porque o problema não é evangelizar, o problema é colocar alguém para dentro da igreja. E aí a gente tem que lutar com ele, curar ele. E ele fala uma palavra que vai estar na boca de Jesus quando Jesus voltar. Ele fala assim: cuida dele, que quando eu voltar, se você gastar mais, eu te indenizo. Jesus está dizendo assim: cuida das pessoas feridas, cuida daqueles que, se você precisar, quando eu voltar, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, Mateus 25, porque eu tive fome e você orou pela minha barriga e a fome passou. Amém? Ah, não? O que eu fiz? Eu dei de comer. Prática. Eu tive sede e você ficou cantando: dá-me de beber. Não, você matou a sede. Eu estava com frio, você pegou aquela blusa furada, sabe, quando o cara é baleado? Não, você tirou o moletomzinho das Vans, ó. Eu estava preso. Imagine Jesus no CT2 de Piraquara, e você foi me ver. Eu estava enfermo no hospital, você foi lá, no dia de julgamento, e você orou e eu fui curado. Amém? Não, você só foi lá me ver aí, está doendo? Quer que eu faça curativo?
Jesus ele traz ali para o nível mais humano. Eu era um estrangeiro, eu era um haitiano, um angolano, venezuelano, um afegão. Agora chegou uma família do Egito lá, muçulmana. Que a galera do bairro falou: vai naquela igreja que eles. O cara chegou lá, imagina, muçulmano. Eu não pude nem ver a foto da esposa dele. Ela só mostrou para a mulher, porque eles ficaram sabendo. E eu falei, na hora, primeiro dia, já que está no meu campo, né, lá no Egito, eu teria medo de pregar. Eu falei: sabe por que nós estamos recebendo vocês? Você sabe o que é uma igreja? Ele falou: não, é falar. Porque um dia vocês receberam o nosso Salvador. Abri o texto com ele, que Jesus foi refugiado no Egito. E nós queremos honrar que vocês receberam Jesus. Eu não sei, irmãos. Não é de dinheiro que Deus precisa, não é, só precisa da gente. E aquele samaritano que não tinha cara de crente, não tinha roupa de crente, não tinha. Por mais gostoso é isso. O cara vem pedir fogo para você e você derramar o fogo do Espírito. Então, né? Está sentado assim no meio da escola, o cara chega esperando teu filho, o cara chegou manter o baseado. Cara, nem queria pregar hoje, o negócio deixou a bola pingando. Não, mas tem dia que você nem quer pregar, cara, você está bravo, você fala: não, cara. Mas o cara vem e te cutuca ainda. Aí você fala: não. Tomara que a comunidade de braços abertos não tenha cara de crente, não tenha a polpa do levita, do sacerdote, mas Jesus pega o samaritano para dizer assim: ó, ele carregava a essência. E ele resolveu o problema daquele cara. Eu não vou poder resolver o problema do mundo. Sabe que ali na parábola era um caminho de 800 metros que tinha asfaltos. Ele podia fazer uma passeata, falar que a culpa era do Império Romano, se vestir de branco, falar pela paz, chega de assalto, podia reclamar no balanço geral. Mas ele falou assim: esse problema é meu. Eu posso resolver. Eu não posso matar a fome do mundo, mas dividir a minha marmita com alguém. Comece com o que você tem. E Deus vai começar a aumentar a tua medida. Amém, Jesus. Estabelecerei, edificarei a minha igreja. Fique de pé. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.